Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o nutricionista esportivo e clínico Dr. Rodrigo Andrade. Rodrigo, prazer te receber aqui no programa Saúde em Dia e explicar um pouco, né, das técnicas, do seu trabalho para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, Dr. Luciano, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Vamos falar um pouquinho a respeito da nutrição esportiva, um pouquinho dessa abordagem que a gente tem. Rodrigo, fala um pouquinho da tua formação, tipo assim, como que você chegou hoje? Eu formei em nutrição, né, e a princípio eu fui empurrado para a nutrição esportiva por conta de eu já praticar musculação há muito tempo, então eu me especializei em nutrição esportiva. Legal. E logo em seguida acabei partindo para a clínica pela demanda do consultório. O consultório veio me empurrando também na questão de nutrição clínica. Aí eu acabei conciliando as duas para poder fazer o atendimento esportivo também. Rodrigo, qual que é a diferença entre a nutrição esportiva e as demais especialidades? Na nutrição esportiva, doutor Luciano, o objetivo em si é mais voltado para performance, mais voltado para desenvolvimento físico, hipertrofia, força, explosão, é mais nessa pegada e também na parte da estética. Mas, de qualquer forma, a saúde vai estar como um pilar. Então a gente prioriza, porque normalmente o paciente que busca esse tipo de atendimento, ele já é um praticante de esporte, de alguma modalidade. Legal. E a gente tenta aprimorar com as técnicas, com as estratégias nutricionais, fazer com que ele alcance o resultado dele mais rápido, seja melhora do físico, seja aumento de massa muscular, seja performance na sua atividade, seja ciclismo ou corrida, enfim, é basicamente o objetivo das demais especialidades. Rodrigo, o pessoal te procura muito, mais para estética ou para condicionamento físico? As duas coisas, Luciano. As duas. A gente acaba convergindo as duas coisas, né? Porque o paciente que acaba buscando a nutrição esportiva, ele iniciou em algum tipo de atividade física, né? Ou então ele já vem fazendo alguma atividade física e busca melhorar isso. E combina os dois. E combina, né, com a parte estética. Que hoje acho que está todo mundo preocupado, né, com a parte física e com o condicionamento físico hoje, né? Sim, e hoje, com a popularização, hoje em dia a musculação, a academia, ficou muito popular. É até uma demanda bem grande no meu consultório, é o atendimento para pacientes que começaram, iniciaram na musculação. A gente tem ciclistas, corredores, outras atividades físicas voltadas ao esporte, né? Mas a musculação popularizou muito e essa preocupação subiu, né? Muitos níveis da questão de eu preciso melhorar meu físico, melhorar meu condicionamento e, consequentemente, a saúde também vem junto, não tem como. E quantas academias, né? Cada dia abre uma e tem várias academias. Isso é bom, o pessoal vai fazendo, né? Tem que fazer atividade física, realmente. A atividade física, para mim, tinha que ser igual ao banho. Ela tinha que ser uma coisa que você fazia todo dia, era uma coisa que o nosso corpo foi feito para isso. Aí. Ele foi feito para se movimentar. E a gente vive numa estrutura onde a gente anda na contramão disso. Cada vez se movimentando menos, se deslocando menos, fazendo menos atividade. E isso é muito prejudicial para o corpo. Então, essa popularização só ajudou, só trouxe benefícios. Coisa boa. Rodrigo, a nutrição esportiva, ela é desvinculada das outras especialidades ou não? De forma alguma. Nesse ponto, foi uma das coisas que eu desmistifiquei ao longo do meu atendimento em consultório, é que você não consegue desatrelar, por mais que tenha suas peculiaridades, a gente tem uma abordagem um pouco mais técnica da questão de nutrientes, a entrada dos nutrientes no organismo, o tempo, as estratégias nutricionais para poder você ter uma performance e um resultado, né? Mas não desvincula. Tanto da nutrição comportamental, você tem que entender o teu paciente, como que ele se comporta, qual que é o drive que ele tem, se ele está disposto, até onde ele está disposto para desempenhar aquela nutrição, aquela dieta, né? E a nutrição clínica também, porque às vezes é um paciente que tem alguma doença metabólica, às vezes tem um colesterol alterado, tem uma glicemia alterada, a gente tem que ir corrigindo ao longo do tempo. Com certeza. Rodrigo, qual que é a modalidade esportiva que mais te procura na tua clínica? Hoje, doutor, duas modalidades se sobressaem, é o CrossFit e a musculação em si, né? São as duas modalidades que hoje, até as mais populares, né? Que vem com, pelo menos no meu consultório, vem com uma demanda maior. Temos ciclistas, tem o pessoal do triatlo, tem o pessoal da corrida, tem outras modalidades, mas essas duas com certeza são as mais... É o que você falou agora há pouco, a musculação pegou, né? Pegou. Hoje em dia é uma moda, né? Mas é uma moda benéfica. Com certeza. É uma moda benéfica. Qual é o público que abrange mais? 3 tipos de público são mais a gente abrange mais nesse ponto. É o esportista, que é a pessoa comum, assim como eu e vários telespectadores, que vão na academia, praticam o esporte, que é uma melhora física, uma melhora de saúde, uma manutenção ali da parte metabólica. O pseudo-atleta,
que é o cara que ele tem o drive do atleta, ele faz tudo como um atleta, mas ele não desempenha o esporte, seja qual modalidade for. Ele tem tudo, faz a dieta como se fosse um atleta, tem a disciplina do atleta, tem a mentalidade do atleta, mas ele não é atleta. Ele não vive disso. Mas não é atleta. Ele faz tudo. E o atleta especificamente, né, propriamente dito, que é o cara que vai lá, busca performance, que você tem que melhorá-lo ao ponto de ganhar um campeonato, que é a competitividade, né? É o cara que utiliza dessa nutrição ao ponto competitivo mesmo. Para realmente trabalhar isso. Para trabalhar em cima disso. Já não é um esporte. É um esporte, mas é um trabalho. Rodrigo, qual que é a melhor forma de alimentação para competir, para fazer o trabalho na academia? A alimentação, para quem busca a prática esportiva, seja na academia ou qualquer outra modalidade, mas vamos falar especificamente academia, é uma alimentação onde você tem que ter uma organização dietética. Você tem que trabalhar uma distribuição dos nutrientes de maneira bem equalizada, nada de restrições muito severas, você tem que trabalhar mais a qualidade dos alimentos que você está ingerindo, melhorar principalmente a ingestão de proteínas, que hoje é um déficit muito grande, que a gente percebe nos pacientes que adentram no consultório, que é uma dificuldade em adequar a quantidade de proteína na ingestão diária. Isso é muito importante para poder você ter um bom ganho de massa muscular, que é o que vai te dar performance também no desempenho da atividade. Os carboidratos, tem que ser uns carboidratos bem distribuídos, usados de maneira correta, no tempo correto, que a gente chama de nutrient time, né? Você fazer a entrada do nutriente no tempo correto, de acordo com a atividade física. Então a melhor alimentação que tem é uma alimentação balanceada, qualitativa, com bastante proteína. Por isso que é importante procurar sempre a orientação de um profissional, de um nutricionista, né, para poder fazer corretamente. Rodrigo, a gente sempre ouve falar que comer à noite engorda. Qual que é a opinião da nutrição esportiva? O comer à noite, ele veio baseado na crononutrição, né? A gente tem um clock, né, um relógio biológico que chama-se ciclo circadiano, que ele rege muito das funções metabólicas do nosso organismo. E com base nele surgiu a ideia de que comer à noite engorda. Por quê? No período da noite a gente tem um aumento da resistência insulínica por conta da diferenciação hormonal, né? No período da manhã a gente tem uma sensibilidade insulínica maior. Consequentemente, teu organismo trabalha melhor com os açúcares no período da manhã, né, com os carboidratos. E ao longo do dia isso vem diminuindo pela crononutrição. E à noite você tem uma piora desse trabalho com carboidratos. Na nutrição esportiva, a gente leva em consideração sim o ciclo circadiano, é claro que leva. Só que a distribuição dos nutrientes é um pouquinho diferente, porque tem um pilar que vem primeiro, que é o déficit calórico. A gente trabalha o déficit calórico. Ele é que vai dizer se você vai engordar ou não. Né? A entrada do nutriente à noite vai impactar? Sim, mas isso vai depender muito da condição metabólica do paciente. E é o horário do treino. Porque se é um paciente que pratica a atividade física dele à noite, consequentemente a oferta de carboidrato dele vai ser um pouquinho maior durante a noite. Para ele poder desempenhar bem o trabalho. Então ele vai ter uma demanda, a atividade física aumenta a sensibilidade insulínica, né? Melhora isso, então esse impacto não é negativo à noite. Então, assim, na nutrição esportiva, a gente olha com um pouquinho mais de atenção nessa questão. Não necessariamente comer à noite engorda. O que vai determinar se você vai engordar ou não é a dieta como um todo ao longo do dia. Inclusive, a gente também ouve falar muito a respeito de não ingerir carboidratos à noite. Isso procede? Olha, eu gosto muito de respeitar 4 perguntas quando eu estou abordando um paciente, né? Eu sempre olho para ele e penso, tudo que eu vou fazer com ele, para quem, para quê, quando e por quanto tempo. Então, se você me fala, comer carboidratos à noite realmente é algo que a gente tem que tirar, mas para quem? Qual que é o paciente? É um paciente diabético? É um paciente que já tem um problema de obesidade, uma resistência insulínica já bem elevada? É um paciente que já tem algum problema metabólico muito severo? Aí sim a gente pode ter um controle de carboidratos à noite. É interessante diminuir essa questão. Porque a gente ouve falar que o pessoal fala, não, comer carboidrato à noite engorda. Né? Mas qual carboidrato? Então, quem que tá comendo? De uma maneira geral, né? A gente sempre ouve isso. Quem que está comendo, o quanto está comendo, qual carboidrato que está comendo. Porque se você comer uma batata doce, uma batata inglesa, é diferente de você comer um brigadeiro. Com certeza. Um doce à noite. O impacto metabólico é diferente. Qual que é a quantidade? É uma quantidade razoável? Você está exagerando? Está tendo ansiedade à noite? Está comendo muito carboidrato à noite? Isso sim vai impactar. Claro que depende muito do paciente. Como eu disse, você tirar ou não os carboidratos à noite vai depender de qual abordagem você está tomando. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do nutricionista Dr. Rodrigo. Rodrigo, quais são os maiores erros que você vê, que você pega no seu consultório na prática de esporte? Cortar alimento. Basicamente, quando a pessoa começa a fazer uma atividade física e ela busca uma melhora de desempenho, uma melhora física, ela começa a querer cortar a comida. Eu vou cortar os carboidratos, eu vou tirar o arroz, começa a meio que demonizar os carboidratos. Começa por aí. Conta própria, por conta própria. E tudo errado, né? Não é a maneira correta, né? Muito pelo contrário, você tem que distribuir melhor e usar o carboidrato a seu favor, porque ele é uma fonte de energia primária. Então ele vai te ajudar no seu treinamento. E o segundo maior erro que eu pego é a questão de proteína, é o déficit de proteína. As pessoas comem pouca proteína, tendem a sabotar a quantidade de carne, de ovos e as fontes de proteína, e isso prejudica ela no ganho de massa muscular lá na frente. Então esses são os dois maiores erros que eu pego lá. Doutor, por que na nutrição esportiva o peso não é importante? Porque o peso, doutor Luciano, ele oscila muito com a composição corporal. Às vezes, se você ficar preso à questão do peso na balança, pode ser que você se iluda e tenha uma falsa impressão de que você não está desenvolvendo o seu físico. Porque conforme você vai diminuindo o percentual de gordura, a gordura ela tem um volume muito maior e menos peso. Né? Tá. Então ela ocupa mais espaço, só que ela é mais leve. E conforme você vai construindo massa muscular, você vai ganhando peso, mas ocupando menos espaço. Então é aquela pessoa que ela está com o mesmo peso, mas ela saiu do manequim 44 e caiu para o manequim 40. Só que ao longo do período de emagrecimento, às vezes você olhar para o peso, você acha que não está tendo diferença, e você acaba desistindo da dieta. Por isso que na nutrição esportiva a gente sempre tenta deixar claro para o paciente para ele não se preocupar com o peso em si. Esquece um pouco a balança, né? Tem que ser mais a questão da composição corporal. Qual que seria a abordagem para quem quer ganhar músculo? Para quem quer ganhar músculo, o nutricionista em si ele incentiva um bom treinamento. Ele tem que fazer um treinamento bem executado, para que ele tenha uma boa sinalização hipertrófica, né, que é a partir do treinamento bem feito que o corpo vai dizer para onde que os nutrientes vão, como que a gente vai ditar isso, e a partir daí você fazer uma alimentação com uma quantidade de proteína distribuída ao longo do dia. Algumas suplementações que você pode encaixar, se necessário for, não é todas as suplementações, não é uma obrigatoriedade, mas aumentar a oferta de proteína na sua alimentação é um bom parâmetro, sempre nas refeições colocar alguma fonte de proteína e, consequentemente, você melhorar essa performance de distribuição de alimento e qualitativamente também. Rodrigo, o álcool, ele atrapalha na prática esportiva e também no emagrecimento? Como que funciona isso? Olha, doutor Luciano, atrapalha sim. A questão é o volume, a questão é a frequência e a questão é quem que está fazendo a ingestão do álcool, no caso. Se você é uma pessoa que já atingiu um padrão de físico bacana, você já tem uma performance bacana, o físico está legal, o percentual de gordura está controlado, você desempenha muito bem seu treinamento e já come bem, não vai ser um consumo de um álcool, uma cervejinha no final de semana que vai te atrapalhar. Agora, se você já tem um quadro de obesidade instalado, está querendo melhorar, está iniciando na prática esportiva e ainda está tentando ajustar essa questão metabólica e física, o álcool prejudica muito, porque ele tanto atrapalha a questão do ganho de massa muscular, a sinalização do corpo para ganhar a massa muscular, quanto ele é calórico. Ele também aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, aquela gordura visceral. Então, ele impacta para os dois lados. É o que mais incomoda, né, Rodrigo? É o que mais incomoda, é a barriguinha. Então, nesse ponto, ele atrapalha para os dois lados. Então, assim, se você for falar na questão de álcool e atividade física, os dois não combinam. Rodrigo, fala em álcool. Qual a bebida que mais atrapalha, digamos assim, que é mais calórica? Vamos fazer uma comparação, cerveja e vinho. A diferença maior, qual que você bebe mais? Cerveja, você não para, quem gosta, não para com 2 latinhas, uma latinha. Ele vai beber um fardo, meia dúzia, uma dúzia. Um bom vinho, você vai beber uma garrafa. Pode ter uma desproporção de álcool, um tem uma proporção ali de concentração de 40% ou mais, e uma cerveja, por mais forte que seja, vai ter uns 7% de álcool, ok. Isso. Mas a cerveja tem carboidrato embutido também.
né? Tem o carboidrato do malto, então ela tem uma certa caloria. O vinho, ou qualquer destilado que seja de outra origem, ele também tem as calorias embutidas e uma concentração de álcool maior. Mas a questão é, no final, qual que você vai consumir mais? O volume. Qual que vai entrar mais calorias? Normalmente é a cerveja. Então é por isso que normalmente o pessoal opta por um destilado ao invés da cerveja, porque ele vai consumir menos. Né? Não Certo. que seja menos pior, eu não gosto muito dessa terminologia, né? Certo. Mas é a questão do volume. Ô, Rodrigo, suplemento, qual que você indica, qual é indicado para emagrecimento? Luciano, o emagrecimento em si, ele vai ser determinado pela dieta como um todo. Né? Não é o suplemento especificamente que vai ditar se você vai emagrecer ou não. Não há um suplemento que você toma, eu vou tomar esse suplemento e vou emagrecer. Não, é a dieta como um todo. É um todo, né? Exato. O que tem são facilitadores. Né? Quando você faz um uso de uma suplementação de whey protein, por exemplo, uma proteína em pó, você vai estar agregando uma fonte proteica na sua alimentação. Consequentemente, se é uma refeição onde você não tem nenhum tipo de macronutriente que tem uma digestão mais lenta, você colocando a whey, ela vai ajudar você a diminuir o índice glicêmico daquela refeição. Então ele ajuda. Creatina é um bom suplemento para aumento de performance durante o treino. Você vai ganhar um pouco mais de força, vai ter mais disposição para treinar. Consequentemente, o treino sendo melhor, você hipertrofia mais. Então essas as diferenciações. Mas no emagrecimento em si, eles ajudam, mas eles não são determinantes. Correto. Doutor, e os termogênicos, eles têm algum benefício no emagrecimento? Quando a gente fala de termogênico, doutor Luciano, o termogênico que é eficaz, ele não é seguro, isso com base científica. E os que são seguros são pouco eficazes. Então a gente fica meio que num beco sem saída. É isso que eu ia te falar. Eu uso muito pouco. Você pode usar uma cafeína, um termogênico ali para te dar um pouco mais de foco e disposição no treino. Mas se você pensar que ele vai te dar um gap, um aumento tão grande de queima de calorias para que você tenha um emagrecimento efetivo, isso é ilusão. Porque se você for pegar um suplemento, por exemplo, os termogênicos importados, principalmente os americanos, tem uma concentração maior, tem alguns produtos, algumas substâncias que não são legais aqui no país. Eles sim têm uma taxa maior de efetividade, mas são perigosos. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o nutricionista Dr. Rodrigo. Rodrigo, quais os suplementos que são obrigatórios para o esportista? Eu basicamente não acho que nenhum seja obrigatório, porque a suplementação, como o próprio nome diz, ela vem para suplementar, complementar algo, né? Mas quando a gente fala do esportista, da prática esportiva, tem alguns suplementos que a gente direciona, né? Como a whey protein, a própria creatina, a betalanina, a cafeína, que são suplementos que hoje na literatura tem uma robustez de evidências maior. E a gente consegue utilizar com uma segurança e consegue aumentar o desempenho. São ergogênicos, eles dão um aumento de desempenho. Então a gente utiliza, beleza, mas não que seja obrigatório. A creatina, quais os malefícios dela? E também algum efeito colateral, se houver? Muita gente relaciona o uso de creatina com pedra nos rins, com aumento de sebosidade da pele, espinha, queda de cabelo. Essas considerações, nenhuma tem uma robustez científica, não temos. Principalmente na questão de pedra nos rins. Até tem um estudo recente que saiu, onde foi feita a utilização de creatina por pacientes que já tinham problemas renais e não houve piora do quadro, não houve nenhum problema em relação a isso. Então não há nenhum malefício com o uso de creatina não, nem nenhum efeito colateral evidenciado. Dá para você utilizar com segurança, claro que como tudo você tem que fazer com um acompanhamento de um profissional, né, na quantidade ideal, tudo que é abuso pode gerar problema, mas ela é bem segura. Qual que é a forma correta, então, de você utilizar a creatina? Creatina, a gente tem um uso por quilo, né? Mas isso faz uma conta meio complicada para o nosso telespectador saber. Então a gente faz de 3 a 5 gramas. Né? Mulheres eu costumo prescrever algo em torno de 3 gramas. Dependendo do peso, a quantidade que você isso, varia um pouquinho. Mas em geral é suficiente entre 3 e 5 gramas de creatina por dia. Rodrigo, todo mundo fala em whey protein. É para todos os esportistas ou não? A whey protein, ela é para todos, mas ela tem as suas restrições.
Se é um paciente que tem algum problema com intolerância à lactose, ele é alérgico à caseína, por exemplo, se ele tem algum problema com algum dos ingredientes, das substâncias da whey, é contraindicado. Mas, em termos gerais, dá para ser usado por todo mundo. É um suplemento muito bom, muito bem utilizado. Com você comprando ele de uma boa procedência, você pode utilizar aí com praticamente todos os públicos. Rodrigo, qual que é a tua visão para a refeição lixo? O que você fala disso? Ela é uma faca de dois gumes. Você pode utilizar ela de maneira eficiente, mas ao mesmo tempo você pode utilizá-la de maneira prejudicial. Porque o paciente que ele ainda não adquiriu um certo controle, ele não vai ter o freio necessário para poder fazer esse tipo de refeição. E no final, ele vai mais se prejudicar do que se beneficiar da refeição lixo. Ou refeição livre, vamos dizer assim. Então, nesse ponto... É o dia que muita gente espera, né? Mas é um fator de recompensa que às vezes pode atrapalhar a pessoa no desempenho dela, porque ela fica às vezes naquele negócio, eu vou fazer dieta durante a semana, mas eu tô louco para fazer refeição livre. E chega na refeição livre, ela faz uma coisa, detona tudo e o déficit que ela tinha que ter feito não faz. Aí começa tudo de novo. Né? Aí fica um eterno vai e volta. Então assim... E aí ainda te cobra, né? Rodrigo, eu não estou emagrecendo, tendo resultado. Por quê? Eu uso muito a refeição livre, a gente tem a sua pontualidade, mas ela tem que ser administrada de uma maneira bem cautelosa. Com certeza. Rodrigo, o carboidrato, ele é inimigo do emagrecimento ou não? Não, eu acho que o mau relacionamento com os carboidratos é que é o inimigo do emagrecimento. Porque se você não tem uma boa perspectiva de que se tudo que é exagero vai me prejudicar e você começa a abusar dos carboidratos, sim, ele vai te prejudicar e muito, não só na questão do emagrecimento, quanto na questão psicológica. Porque você vai acabar comendo emocionalmente. E você vai atrapalhar no seu desempenho na parte física, na parte de melhora, de condicionamento, enfim. Então, o problema é como você se relaciona. O carboidrato é um excelente aliado. Ele é uma fonte de energia rápida que você pode utilizar. Mas não tendo um bom relacionamento, você vai estragar. Rodrigo, existe, né, várias dietas, tem inúmeras dietas, aliás. E tem uma que é restrição de carboidratos, tipo aquela dieta do Dr. Atkins, né? Sim. O que você diz dessa dieta? É uma dieta muito utilizada, principalmente na parte clínica. Quando eu quero trabalhar no impacto glicêmico do paciente, é um paciente que tem uma diabetes compensada, uma glicemia de difícil controle, você fazendo ela de maneira aguda, ela traz um resultado bem bacana no controle. Então ela é sim utilizável. É muito na questão do paciente em si, na necessidade que ele tem. Mas é uma estratégia dietética, assim como a cetogênica, que também é uma dieta que não tem nada de carboidratos, praticamente zero carboidratos, que tem um alto teor de gordura e baixo índice de proteína. Você utiliza ela também muito bem na sua dieta. Dieta low carb, todas elas você consegue trabalhar. A de Atkins também, dá para utilizar sim. Rodrigo, tudo é moda, né? Agora surgiu, né? A gente tem ouvido falar muito sobre o doce de leite no pós-treino. O que você diz? É um problema, na realidade, porque é uma interpretação um pouquinho equivocada com relação ao doce de leite. Alguns colegas, inclusive eu, em determinados momentos, aí entra naquela questão das perguntas. Para quem? E para que eu estou fazendo isso? Para quem? Uma pessoa que já tem um condicionamento físico avantajado, é uma pessoa que já treina muito bem, é uma pessoa que ela já tem um desenvolvimento da dieta, ela já tem uma regra. Então, para ela, você pode utilizar essa janela que a gente tem ali no pós-treino para você colocar um alimento de alto índice glicêmico. Por exemplo, o doce de leite. Você coloca ali, você repõe a carga de glicogênio ali bem adequada, coloca uma proteína junto também, e você pode fazer isso. Mas na quantidade adequada, né? Adequada, não é exagero. Comer meia lata de doce de leite e falar, tô repondo energia. Não, aí você vai jogar fora a sua dieta, com certeza. Aí acabou, estragou o treino, estragou tudo. Mas dá para utilizar. É uma questão de estratégia sendo bem utilizada e respeitando para quem, em qual momento você vai utilizar. Bom, Rodrigo, nós estamos chegando quase no finalzinho do programa. E eu gostaria que você dissesse, né, desse uma dica para quem quer mudar de vida, para hábitos saudáveis. O que você diz? Eu digo que os hábitos saudáveis começam a ser incorporados na mentalidade. Você precisa adquirir a mentalidade de quem quer mudar de vida. Então, quando você coloca isso e você reforça isso na sua mente, você consegue mudar. Porque criar um hábito não é muito fácil. A gente tem que ir construindo isso ao longo do tempo. Então, se você já vem de um hábito que não é tão bom, uma coisa que está te prejudicando, e você se olha no espelho e vê que realmente aquilo está te incomodando, está afetando psicologicamente, é você colocar isso como uma prioridade. Eu preciso mudar os meus hábitos. E, consequentemente, reforçá-lo a cada dia. Acordar cedo e pensar,
O mais importante para mim hoje é mudar os meus hábitos, é construir novas vertentes e se ancorar em coisas boas. Limpar o ambiente, não deixar alimentos que você já está meio que viciado de fácil acesso para você em casa, limpa isso, melhora essa tirar, relação. né? Limpar a geladeira, né? Ah, é bom, porque se você tiver a O que vontade, tá fácil, você vai fácil. fazer. Exatamente. Então começa por aí, é colocar como prioridade. Doutor, infelizmente chegamos ao final do programa e antes de encerrarmos eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Claro. Bom, a mensagem que eu deixo para os nossos telespectadores é o seguinte: liberdade não é você fazer o que você quiser, é você não ser obrigado a fazer nada. Então, a partir do momento que você tem um alimento, alguma coisa que você não se enxerga sem tê-lo, então você já tem uma prisão aí. Então, quando a gente fala de dieta, eu estou de dieta. Dieta não é uma prisão. A dieta, na raiz da palavra, significa dia a dia. Então, você fazer dieta é você ter liberdade de não ser obrigado a comer um doce quando você não quer, de você não ser obrigado a beber quando você não quer ou porque você não pode. Então, a liberdade é isso. Então, busque a liberdade. É o que eu faço no meu consultório. Eu tento deixar os meus pacientes cientes de que você não é proibido de fazer nada. Mas eu não quero que você seja obrigado a ter que fazer nada, principalmente quando se fala de alimentação. Com certeza. Doutor, foi um prazer te receber aqui no programa Saúde em Dia. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.